Queremos saudar a todos os irmãos, aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, o canal da Igreja Presbiteriana de Suzano. Queremos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando este culto neste momento, aqui no nosso templo, em Suzano, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Nessa semana que é chamada Semana da Páscoa, nessa sexta-feira que é conhecida como a Sexta-feira da Paixão, quando a Igreja do Senhor Jesus, ela eleva a Ele esse culto de gratidão, relembrando aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, ali na cruz do Calvário, quando lá Ele entregou por nós, Ele morreu por nós, para nos libertar dos nossos pecados e nos conceder a salvação. Por isso, então, nós queremos convidar a todos que estão nos acompanhando e aqueles que puderem. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 22, os versículos de 1 ao 10. Eu lerei e você poderá me acompanhar nessa leitura. Salmo de número 22, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele é um texto cujas palavras do primeiro versículo, principalmente, foram essas palavras que o Senhor Jesus usou ali na cruz do Calvário, que depois, inclusive, essas mesmas palavras do versículo 1, estarão presentes no texto que nós leremos para a meditação e a mensagem da palavra do Senhor. Eu registro aí o Salmo de número 22, versículos 1 ao 10, o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. O salmista, ao compor este salmo, ao mestre de canto segundo a melodia, Salmo de Davi, ele, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, exatamente anunciando e proclamando aquilo que o próprio Senhor Jesus faria por amor do seu povo ali na cruz do Calvário, quando ele então exclamou estas palavras da primeira parte do versículo de número 1. Deus meu, por que me desamparaste? Pensando nisso, nós estaremos nesse instante entoando o hino de número 39 do nosso Inário Novo Cântico. Hino de número 39, nós louvaremos ao Senhor com este hino, com todo o fervor das nossas vozes que aqui estamos. Está nos acompanhando aqui o presbítero Marcos, a sua esposa, a irmã Maísa, e o nosso irmão Saulo, que estarão também nos conduzindo em alguns cânticos espirituais e nesses hinos que louvaremos ao Senhor. Hino de número 39, exaltação e louvor. Vamos então entoar este hino ao nosso Deus. Homens de crentes da louvor ao grande Rei Jesus, e para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alto do que a neve me formou. O sangue de
de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador. O Rei dos Reis, o Redentor, eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, brilhando será, e a glória eterna seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. A irmã Maísa nos conduzirá ao Senhor numa oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor grandioso Deus, Pai celestial, obrigada, Senhor, por este momento aqui na Tua presença. Eu venho pedir que o Senhor possa estar aceitando, ó Pai, o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração a Ti, Sim. Porque somente o Senhor é digno de todo louvor, toda a honra, Senhor. Amém. Eu te agradeço, Senhor, por este dia que estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, por tudo que o Senhor és. Eu oro, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. O profeta Isaías é chamado profeta messiânico. Foi ele quem, inclusive, proferiu mais profecias a respeito da vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. No seu livro, capítulo de número 53, os versículos de 1 ao 12, assim registra a palavra do Senhor deste texto. Profeta Isaías, capítulo 53, versículos 1 ao 12. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondessem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe
darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ali na cruz do Calvário, conforme nós colocamos na nossa meditação de hoje, na pastoral, o Senhor Jesus, ele proferiu aquela seguinte e última intercessão ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós somos falhos, somos fracos, somos imperfeitos, miseráveis e carecemos sempre do perdão, da graça e da misericórdia do Senhor sendo estendida sobre a nossa vida. Por isso nós estaremos neste momento dirigindo uma palavra de oração ao Senhor, de intercessão, de súplica, de contrição, de confissão dos nossos pecados ao Senhor. Nosso irmão presbítero Marcos nos levará ao Senhor nessa oração, nesse instante. E depois nós seremos então conduzidos por esses irmãos em 2 cânticos espirituais, para então passarmos à meditação e à reflexão na palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por estarmos Te louvando, Te adorando, Te prestando culto, mas carecemos, ó Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça, e por isso viemos, ó Pai, suplicar a Ti perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Senhor. Venha nos visitar, ó Pai, através do Espírito Santo, venha verificar em nós, ó Pai, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não Te serve, ó Pai, tudo aquilo que não Te presta culto, Te adora, e lançar fora. Sim, Senhor. Venha visitar a nossa mente, o nosso interior, para que possamos, ó Pai, verdadeiramente Te adorar e com uma vida santa, ó Pai, digna de quem merece, ó Pai, como só Tu merece. Ó Pai, perdoa a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados, e que possamos, ó Pai, não cair nas mesmas práticas, não cair nos mesmos erros, por isso carecemos de Ti. Sim. Assim Te oramos e assim Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar então agora 2 cânticos em louvor ao nosso Deus, em gratidão a Ele, pelo perdão dos nossos pecados que Ele nos concede em Cristo Jesus. Louvemos ao Senhor. Minha vida entrego a Ti, os Teus sonhos entrego a Ti, faz de mim vaso novo, coração novo, vaso de Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe que é por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu na cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assassinado ao lado de Deus, Deus Pai. Minha vida te entrego a Ti, os Teus olhos entrego a Ti, faz de mim vaso novo, um
posso errar, mas eu sei que existe perdão, e é por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assassinado ao lado de Deus, Deus Pai. Quando houver eu vou louvar a Deus, eu vou contar as suas maravilhas. Enquanto houver lugares, eu vou anunciar as coisas que Ele fez, vai fazer. Ele sempre vem na hora certa. Ele muda toda a direção. Eu deixo todos os meus erros e incertezas no meu coração. Enquanto houver palavras, eu vou me expressar, dizer as coisas que Ele fez por mim. Enquanto houver problemas, não vou desanimar, pois tem alguém que posso confiar. Ele sempre vem na hora certa. Ele muda toda a direção. Eu deixo todos os meus medos e incertezas no meu coração. Incertezas no meu coração. Nós daremos continuidade neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora, quando passaremos ao momento da nossa reflexão, meditação e edificação na palavra do Senhor. E você que está nos acompanhando aí neste momento, se você tiver a Bíblia, esteja acompanhando a leitura que eu farei no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. E eu quero ler os versículos de número 45 ao 54, quando nesta passagem das Escrituras Sagradas, nós meditaremos sobre os efeitos causados pelo sacrifício e a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então eu peço a você que esteja me acompanhando nesta leitura, que eu farei nesse instante na palavra do Senhor,
aonde basearemos então a nossa mensagem e edificação nas Escrituras Sagradas. Diz assim o texto bíblico em Mateus capítulo 27, os versículos de número 45 ao de número 54. Desde a hora sexta, a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Quero orar com você nesse instante. Deus amantíssimo e Pai maravilhoso, estamos louvando ao Senhor, bendizendo, glorificando e rendendo graças a Ti, porque o Senhor enviaste o Teu Filho amado Cristo Jesus, que morreu por nós ali na cruz do Calvário, e por meio do seu sacrifício e da sua morte, recebemos dele a salvação e a vida eterna, pela ação do Teu Santo Espírito em nosso coração. E agora, Pai, aqui estamos neste momento para juntos meditarmos na Tua palavra, neste texto que ora nós acabamos de ler. Que o Senhor nos fale ao nosso coração, nos ensine, nos mostre e nos revele e nos faça crescer ainda mais no conhecimento do Senhor e da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Efeitos causados pelo sacrifício e a morte de Cristo do Calvário. O sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, além dele cumprir obediente e fielmente o que os profetas haviam proclamado, anunciado na antiga aliança, como boca de Deus, não somente para o povo de Israel, mas também para o mundo, o evangelista Mateus aqui então registra alguns efeitos que o sacrifício e a morte de Cristo Jesus causaram naquele momento que o Senhor Jesus ele foi crucificado. Naquele momento em que o Senhor Jesus ele teve o seu lado furado por uma lança, onde saiu água e sangue. Naquele momento em que o Senhor Jesus ele bradou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, neste momento, algumas coisas aconteceram e que nós poderemos então agora aprender e ver esses efeitos causados pelo sacrifício e a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas quais seriam então esses efeitos, você poderia perguntar? Primeiro efeito que nós podemos observar é a manifestação da própria natureza. O versículo de número 45 vai assim registrar:
desde a hora sexta até a hora nona, ou seja, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. No momento em que o sol, o raiar do dia, estaria no ápice da sua iluminação, da sua luz, houve trevas, escureceu, fechou o tempo, e registra um outro evangelista que inclusive choveu naquele dia, naquela oportunidade e naquele momento. A natureza, ela se manifestou, o Senhor, por obra e por poder e glória da sua majestade, revelando-se ao mundo. Então ali ele estava confirmando que Jesus Cristo era o seu Filho, que ele era o Messias prometido, aquele que veio a este mundo, o Emanuel, o Deus conosco, que se entregou por nós, que se fez carne, que se fez servo, que foi reconhecido em figura humana, que se humilhou, que foi obediente até a morte e morte de cruz. A própria natureza, por obra do Senhor, ela se manifestou, ela se revelou, e diz aí o texto que houve trevas sobre toda a face da terra. A escuridão das trevas, ela simboliza e representa e aponta para a escuridão e as trevas espirituais que as pessoas vivem neste mundo, sendo enganadas por Satanás, conforme registra o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo de número 5, quando ele vai fazer então aquele registro e aquele paralelo dos filhos das trevas e dos filhos da luz. Como eles vivem, o que eles praticam e o que eles fazem, e como os filhos da luz devem viver, praticar e testemunhar o Senhor e a sua palavra. Então houve trevas por todo mundo, e em todo mundo e em toda parte a gente vê os filhos das trevas, aqueles que estão sob a escuridão do pecado, entregues a si mesmo, e não se dispõem, e não se entregam, e não buscam ao Senhor. Pelo contrário, viram as costas para ele, falam mal dele, blasfemam ele, exatamente como nós temos visto em nossos dias. E aqui a natureza então ela se manifestou por meio deste efeito que foi então fechar o tempo, literalmente escurecer, como ocorreu lá no Egito, que foi uma das pragas, onde houve trevas, densas trevas, de tal maneira que às vezes poderia até pegar, sentir aquelas trevas densas que houve lá no Egito, em uma das pragas, como nós sabemos. E aqui agora então, o tempo ali naquela época fechou, e houve trevas, não somente ali regional, não somente ali em Israel, não somente ali na Palestina, não somente naquela região do Oriente Médio, mas diz a palavra do Senhor que foi sobre toda a terra. Ou seja, todo mundo viu que algo estava acontecendo naquele momento. Porque exatamente o Senhor Jesus, o Filho, conforme nós lemos lá no livro do profeta Isaías, ele tomou e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E aí houve trevas sobre toda a face da terra. Este é o primeiro efeito que nós podemos observar, causado pelo sacrifício e a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, apontando tão somente para ele. Um segundo efeito que nós podemos observar nas Escrituras e que o evangelista Mateus aqui registrou, é que ocorreu um grande terremoto. O versículo de número 51 vai assim dizer: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E o versículo 54, na sua parte A, registra: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava. É interessante a gente observar que o terremoto, ele é um tipo que o Senhor usa para manifestar o seu a sua ira, o seu juízo sobre o homem e sobre a humanidade. E ali no caso, em Cristo, ele estava aplicando a sua justiça plena na pessoa do seu Filho amado. Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ele as levou sobre si.
Os homens do tribunal humano condenaram um inocente, praticaram a injustiça. Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, sobre o seu Filho amado, ele então aplicou a sua justiça, conforme o próprio Senhor Jesus havia dito, quando ele dirigiu-se ao profeta João Batista, lá no Rio Jordão, para ser batizado. O profeta João Batista, recebendo a revelação do Espírito Santo, ele olhou para o Senhor Jesus, então ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor Jesus então aproximou-se do profeta João Batista para ser batizado. E naquele momento então o profeta João Batista disse: tu vens a mim para que eu te batize? Eu é quem preciso ser batizado por ti, disse o profeta João Batista. E Jesus então responde: não, antes cumpra-se a justiça. E lá, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, vai dizer que ele, o Pai, o Cristo Jesus, o Pai, o Cristo Jesus, o fez pecado por nós, por causa da sua justiça. Note aqui então, meus amados, que este terremoto, ele vai revelar a maneira pela qual o Senhor nosso Deus está manifestando o seu juízo sobre o homem e sobre a humanidade. E muitas das vezes, quando ocorre terremoto, ocorrem catástrofes, tragédias, pessoas têm as suas vidas ceifadas, outras perdem os seus bens, há uma perda material, há um prejuízo psicológico, emocional e até espiritual, porque aqueles que estão nas trevas voltam-se para os seus deuses, e aqueles que são filhos do Senhor, servos do Senhor, prostram-se diante do Senhor, buscam o Senhor ainda mais, porque o Senhor, ele está manifestando o seu juízo, aplicando a sua justiça, e muitas das vezes também a sua ira. Então diz o texto que houve um grande terremoto. Mas observe que nesse terremoto ocorreu algo muito importante. É o que nós lemos exatamente no versículo número 51. Por causa deste terremoto, o que aconteceu? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Este véu no santuário é aquele que separava aquela parte dentro do templo que era chamado o Santo dos Santos e o Santo Lugar. O Santo Lugar é onde entravam os sacerdotes. E no Santo dos Santos é onde entrava apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. E este véu, conforme nós vemos lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, quando o povo ainda estava no deserto, o Senhor revelou a Moisés como deveria ser feito os utensílios e todas as coisas do templo, inclusive, ou do tabernáculo naquela época, naquele período. Aqui agora, no caso do texto, era o templo. Você vê como é que deveria ser feito, o tecido. E nós podemos observar, e é sabido pelos pesquisadores, que era um véu bem grosso, denso, forte, alto, e que separava de fato esses dois lugares. Era uma peça única, que então separava o Santo dos Santos e o Santo Lugar. E registra o texto que por causa desse terremoto, esse véu rasgou-se de alto a baixo. Agora, o que isso representa e para o que isso aponta? Qual é o efeito causado por esse terremoto? Exatamente no momento em que o Senhor Jesus, ele expirou na cruz, quando ele entregou o seu Espírito ao Pai, quando então em outro evangelho vai dizer, e ele exclamou: consumado está, ou seja, tudo está feito, a obra está completa. E então este véu rasgou-se de alto a baixo. O que isso simboliza e representa? Sabemos que na Antiga Aliança, durante todo aquele período do povo de Israel, na Antiga Aliança, eles não falavam diretamente com o Senhor. Eles iam ao templo, eles ofereciam o sacrifício, eles entregavam aos sacerdotes para que esses sacrificassem ao Senhor. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, representando as 12 tribos de Israel, representando todo o povo de Israel. E agora, o sumo sacerdote,
o supremo sumo sacerdote. Ele adentrou no santo dos santos celestial. E quando isso ocorreu, a terra se abalou, tremeu. E agora o acesso ao trono da graça de Deus não precisa ser feito mais por meio de homens. Agora o intermediário é somente Cristo Jesus. Você não precisa mais buscar nenhum homem, nenhuma outra pessoa. Você não precisa mais confessar os seus pecados a pessoas ou a homens. Nenhum homem na face da terra tem o poder ou a autoridade de perdoar pecados. Somente Jesus Cristo. Isso acabou em Cristo. Não há mais sacerdotes hoje, não há mais nenhum sacerdote. O segmento religioso católico romano ainda vive nessa prática, preso a estas coisas, onde as pessoas vão aos confessionários confessar os seus pecados. Não! Hoje nós devemos buscar diretamente ao nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que está sentado sobre um alto e sublime trono. E você orará ao Pai, conforme ele mesmo disse, e orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós devemos buscar ao Senhor. Não precisa mais você confessar a homens. Por isso, então, este véu rasgou-se de alto a baixo. Agora você, por meio de Cristo Jesus, pelos méritos do sacrifício e da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você pode falar com esse Deus, com esse Senhor, com esse Salvador, com esse Redentor, com esse Libertador, com esse que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, eu sou o Todo-Poderoso. Você pode falar com esse Todo-Poderoso diretamente a Ele. Então esse rasgar do véu significa que agora você e eu temos acesso direto ao nosso Deus e Pai. Não precisa mais ser por meio de homens, mas tão somente por meio de Jesus Cristo. O Verbo e a palavra que se fez carne e habitou entre nós em espírito e em verdade, e peregrinou neste mundo e realizou o seu ministério terreno, consumando com a sua obra na cruz do Calvário, que é este momento que nós aqui estamos vendo. Eis então o que é que nos revela e nos mostra esse segundo efeito, que foi o terremoto naquela oportunidade. E agora nós podemos então caminhar para o terceiro efeito causado pelo sacrifício e a morte de Cristo de Jesus na cruz do Calvário, que também tem a ver com aquele terremoto. É o que registra os versículos 52 e 53. Vejam aí comigo. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, o que aconteceu? Ressuscitaram. Então, o terceiro efeito que nós observamos, meus amados, é a ressurreição de alguns santos, porque diz o texto que muitos corpos de santos, ou seja, foram somente alguns e não todos, muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, que estavam na sepultura, eles ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, quando? Depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, ou seja, eles entraram em Jerusalém e eles apareceram a muitos. Então, o terceiro efeito causado pelo sacrifício e a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário é a ressurreição de alguns santos naquele momento, naquela época e naquele período. Note, meus amados, então, que nós aprendemos aqui uma lição preciosa, a palavra do Senhor, que a morte de Cristo Jesus, ela traz vida, e vida em abundância. Existe um livro muito famoso de John Owen, onde ali ele vai tratar sobre a morte da morte na morte de Cristo. Um exemplo clássico que nós temos para isso, e sabemos, antes vamos voltar ao ensinamento bíblico, lá no Éden.
Quando os nossos primeiros pais pecaram, eles pecaram porque eles foram tentados por uma serpente. Isso é tudo simbologia apontando para algo espiritual. O pecado seria tipo o quê? O veneno que a serpente exala quando ela dá a sua picada em alguém. Quando a serpente ela pica em alguém, ela exala o veneno que é mortal. Ali naquele momento no Éden, os nossos primeiros pais foram tentados pela serpente, comeram do fruto proibido, e então para exatamente cumprir o que o Senhor lhes havia advertido, eles espiritualmente o quê? Morreram. A morte então é o veneno do pecado, da picada causada pela serpente. E nós sabemos agora no mundo animal que o soro antiofídico para curar a pessoa que é picada por aquela cobra é o veneno da mesma serpente. Ou seja, o que vai curar a pessoa picada pela cobra é o mesmo veneno. No caso, então, o que causou lá no Éden? Morte. O que é que vai combater essa morte? Outra morte. Paulo vai explicar isso, meus amados, lá em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Porque por meio de um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Mas por meio de um só homem também veio o quê? A vida. E pela morte. É isso que nós estamos vendo aqui, então. O Senhor Jesus, quando ele morreu, ele expirou na cruz do Calvário, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Ele obteve o quê? A vitória sobre a morte na sua morte. E cumpriu-se aqui, então, exatamente a palavra que o Senhor nosso Deus, ainda lá no Éden, disse à serpente, que a semente da mulher, o descendente da mulher, pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Foi exatamente ali na cruz do Calvário, na morte de Cristo, que a cabeça da serpente ela foi pisada e esmagada. Logo então, esse, meus amados, é o terceiro efeito causado pelo sacrifício e a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando você e eu reconhecemos esses efeitos que a morte de Cristo causou, aponta-nos e leva-nos ao entendimento de algumas lições práticas. Primeiro, que Deus e o Pai não pactuam com o pecado. Vejam aí comigo o que é que registra o versículo de número 46. Por volta da hora nona, ou seja, por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado nos leva, meus amados, a afastar-se, a distanciar-se do Senhor. E aqui então o Pai, ele deixou o Filho, que morreu na cruz do Calvário por causa de você e de mim, porque ele tomou exatamente nesse momento os seus pecados e os meus pecados. E conforme eu já disse e mencionei, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, que o Senhor Jesus se fez pecado por nós. E como o Pai não compactua com o pecado, ele então abandonou o Filho naquele momento. Porque o Filho tomou o seu lugar e o meu lugar. E nesse sentido, então, é a primeira lição prática que nós aprendemos que o Pai e também o Filho e o Espírito Santo não compactuam com o pecado. Significa, portanto, meus amados, que você deve cultivar uma vida de santidade, de pureza, de consagração, de dedicação ao Senhor e não permitir que o pecado tome lugar na sua vida. A segunda lição prática que nós aprendemos é que as Escrituras cumpriu-se em seus mínimos detalhes. Querem ver um mínimo detalhe? Versículo de número 48. E
Logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Como assim? Sabiam que isso havia sido profetizado? Essa coisa tão simples, esse ato parece-nos tão simples, mas acompanhem comigo e vejam lá no Salmo de número 69, o versículo de número 21. Essa é a segunda lição clara que nós aprendemos, que as Escrituras cumpriu-se em seus mínimos detalhes. Salmo de número 69, versículo de número 21, assim registra a palavra do Senhor: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber o quê? Vinagre. Esse é um dos salmos chamados salmos messiânicos, ou seja, aquele salmo que o salmista compôs, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, apontando para a obra de Cristo Jesus, o Messias que viria e o que ele realizaria na cruz do Calvário. Por isso, então, que essa segunda lição prática nos leva a pensar, meus amados, no nosso dia a dia. O Senhor se importa com os mínimos detalhes que acontecem na sua vida. Aquele momento que você se coloca diante do Senhor e aos pés do Senhor. Você tranca a porta do seu quarto e você cumpre aquilo que o Senhor Jesus diz. E você ora ao Pai em secreto, porque o Pai que está em secreto te recompensará. A terceira e última lição prática que esse texto nos ensina é que o nosso espírito volta à presença do Senhor quando partimos deste mundo. O versículo de número 50 assim registra: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, o que aconteceu? Entregou o Espírito. O evangelista Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 43, relatando esse mesmo fato, ele vai nos dar uma melhor colocação sobre esse episódio. Versículo de número 46, do capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Então, Jesus clamou em voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isto, expirou. Aqui, meus amados, cumpre-se na vida de Cristo, ou cumpriu-se, melhor dizendo, na vida de Cristo, o que também um dia há de se cumprir na sua vida e na minha vida, aquilo que está registrado lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 7, onde diz que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Logo, então, que o nosso espírito volta à presença do Senhor, ou seja, que um dia nós iremos e estaremos na presença do Senhor, ou que um dia, se você e eu estivermos vivos, Ele nos receberá nas alturas. Eis aí, então, meus amados, os efeitos causados pelo sacrifício e a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O primeiro, a manifestação da natureza, conforme nós vimos, houve trevas. O segundo, que ocorreu um grande terremoto e abriu-se o véu no templo de alto a baixo. Agora você e eu temos acesso direto ao Pai. O terceiro é a ressurreição. Ela está garantida a você e a mim, pela morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Que Deus, por sua graça e misericórdia, esteja aplicando no seu coração essas palavras. Que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor, que você leia, medite e examine a palavra do Senhor, que você viva na presença do Senhor, dependente do Senhor, conforme o próprio Senhor Jesus viveu, de uma maneira fiel, obediente, submissa e dependente. Que assim Deus te abençoe e te guarde, que você tenha esse final de semana reflexivo na presença do Senhor, juntamente com os seus aí na sua casa, por enquanto ainda afastados no sentido do convívio social. No domingo, nós aqui estaremos novamente. Mas vamos, neste momento, estar louvando ao Senhor. E eu quero convidar os nossos irmãos que estão aqui nos ajudando, e nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 266, Rude Cruz. Rude Cruz. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 266, Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Que dia? Aquele momento em que houve trevas. A luz fugiu.
A luz desapareceu momentaneamente, por alguns momentos, por alguns instantes. Dela, o dia fugiu, com um emblema de vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos louvar ao Senhor com este hino precioso. Depois estaremos orando e agradecendo a Ele por essa oportunidade. Nós vamos orar nesse instante, agradecendo Ele por este culto, por esses momentos que passamos na presença do Senhor, e depois passarei algumas informações. Deus amantíssimo e Pai maravilhoso, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, pois aprove ao Senhor, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho amado, Cristo Jesus, o Emanuel, que é Deus conosco, o Verbo e a Palavra que se fez carne, que peregrinou neste mundo, culminando com a sua morte na cruz do Calvário.
E ali, ó Pai, ele derrotou para sempre o inimigo das nossas almas. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque agora temos livre acesso ao Senhor. Não é necessário que nós mais estejamos pedindo a qualquer homem ou a qualquer pessoa, mas falarmos e buscarmos ao Senhor diretamente. Então, somente em nome, por intermédio e pelos méritos do teu Filho amado, Cristo Jesus, pela sua obra realizada por amor e por nós, ali na cruz do Calvário. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. E rogamos, ó Pai, as tuas bênçãos e o teu paternal cuidado sobre a vida do teu povo, da tua igreja, por aqueles que estão nos acompanhando, estão nos vendo, e que assim, ó Pai, tu os abençoes estas vidas, essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, estejam conosco no próximo domingo. Nós aqui estaremos às 9h30, trazendo o estudo na palavra do Senhor, alusivo exatamente ao domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo. E à noite, o nosso culto às 19h, também nessa mesma temática, que você possa, então, divulgar a outros, passar o link da Igreja Presbiteriana de Suzano. Eu sou o pastor Gilson Moreira, da Igreja Presbiteriana de Suzano. Que Deus te abençoe, te guarde, te sustente. Amém. E estamos encerrando, então, os nossos trabalhos e este culto neste momento.